Oi, gente! Não sei bem como começar esse vídeo. Fazem meses que eu não gravo nada. Aliás, fazem meses que eu não faço muita coisa da minha vida. Então, eu também não consegui preparar alguma espécie de roteiro e, de certa maneira, eu também não fui capaz de pensar exatamente sobre como eu iria falar ou como eu iria começar. Mas, então eu decidi simplesmente ligar a câmera, conversar com vocês. E ainda que eu não queira falar muito sobre o acidente em si, eu preciso fazer um contexto de como eu cheguei até aqui. Então, em junho de 2025, eu sofri um acidente grave de trânsito e, basicamente, e eu acredito muito nisso, é um milagre eu estar inteira. Inteira, entre aspas. Foi um acidente foi feio. Depois do acidente, assim, durante a ida e hospital, essas coisas todas, foi um baque muito forte, porque eu não sabia, eu sentia muitas dores em muitos lugares, e eu não sabia se eu estava inteira. Aliás, eu não me sentia inteira, mas graças a Deus, por um milagre, não aconteceu algo grave, assim, enfim, eu estou inteira, né? Na medida do possível, eu estou inteira. E aí, só que eu entrei num movimento muito difícil de recuperação, de sequelas invisíveis e algumas visíveis, que eu preciso lidar. Então eu fiz um movimento de voltar muito para dentro de mim e tentar buscar coisas que fossem valiosas, talvez coisas que eu tivesse esquecido. E isso dialoga até mesmo quando a Taylor Swift vai gravar Lover e ela fala que ela queria ser definida pelas coisas que ela ama e não pelas coisas que ela odeia. E eu acho que, de certa maneira, eu tomei esse caminho também quando eu tentei. Não estou 100% apta a isso ainda, porque realmente foi algo muito difícil, mas está sendo. Digamos que eu tentei voltar a coisas confortáveis, questões que me deixassem bem comigo mesma e tentar desligar até um pouco dessas questões de redes sociais e tudo que está voltado à tecnologia, que faz com que o nosso cérebro ele fique mais cansado, ele fique mais sobrecarregado, que de certa maneira foi uma das coisas que me trouxe até aqui, né? Essa sobrecarga em excesso de coisas que infelizmente eu nem posso falar, mas aconteceram. E nesse movimento, eu busquei, por que eu estou gravando aqui para o canal, né? Já que eu não quero entrar em detalhes imensos, mas ainda eu tenho um canal de literatura, isso tem tudo a ver. Uma das questões que eu mais tentei resgatar foi o meu amor à leitura. Não que eu deixei de amar ler, mas digamos que eu estava tão presa em algumas violências e outras coisas que eu vivi, que eu fui desapegando até mesmo de algo que sempre foi muito importante para mim, natural, que é a leitura. Então, eu busquei retomar a questão de, eu vou tentar ler coisas que me fazem bem, eu vou tentar ter esses momentos de atenção plena que me deslogam mesmo de coisas que são agressivas para mim. E aí, nesse inteirinho, eu recebi visitas de pessoas queridas que estavam preocupadas e zelando pela minha recuperação. E aí, uma prima veio nos visitar e a gente assistiu Harry Potter. E eu sempre amei muito Harry Potter, só que Harry Potter se tornou um tópico sensível por motivos de J.K. Rowling.
Eu sou terminantemente contra tudo que ela fala. Eu tento, inclusive, esquecer que ela escreveu Harry Potter. Acho que muitos de vocês tentam também. Só que reassistir A Pedra Filosofal me despertou uma nostalgia, um acolhimento que eu acho que eu estava precisando no momento de... eu vou resgatar coisas que eu amo. E eu senti muita vontade de reler o meu livro favorito de Harry Potter, que é este daqui, O Cálice de Fogo. É o melhor, tá? E só minha opinião importa, brincadeira. É o melhor. E eu falei, eu preciso reler, porque eu amo os sentimentos que O Cálice de Fogo me causa. É o meu livro favorito de Harry Potter. E eu senti uma gana muito forte, eu precisava ler. E aí eu decidi tirar um pouquinho daquela... Como eu posso dizer isso? Daquela noção de J.K. Rowling e ler Harry Potter por Harry Potter e não por J.K. Rowling. Ainda que seja um movimento muito difícil a gente separar a obra do autor, e ainda que eu acredite muito naquela teoria de que a partir do momento que um escritor ele termina de escrever um livro, esse livro não é mais dele, essa história não é mais dele. É do leitor que o lê. Enfim, e eu reli Harry Potter e foi um ponto-chave primordial na minha recuperação. Porque eu tava num movimento tão solitário, tão triste, tão desesperado de saúde mental que eu estava vivendo por decorrência do acidente, que reler algo de conforto, que me divertisse, que me fizesse sorrir de novo depois de muitos meses, foi, assim, primordial. E foi com mágica mesmo, foi uma magia mesmo. E aí eu decidi reler a série inteira. E eu sei que há alguns anos eu estive nesse canal até fazendo uma série de relendo Harry Potter com vocês, em que eu relia capítulo por capítulo e a gente comentava. E eu parei de fazer esse vídeo justamente por conta das asneiras da J.K., porque eu não aguentava mais essa mulher falando bosta, desculpa a palavra, mas abobrinha, que eu acabei deixando de lado essa série e eu não pretendo continuar, até porque eu já acabei relendo tudo, então eu já reli até as Relíquias da Morte. E, gente, eu reli todos os livros em, sei lá, 15 dias? 20 no máximo? Porque eu realmente engolia, foi como se eu estivesse lendo Harry Potter pela primeira vez. Foi muito mágico, assim, principalmente porque fazia muitos anos que eu não relia e não mergulhava nesse universo de Harry Potter por conta da J.K. Então eu tinha esquecido muitos detalhes. E inclusive eu me lembrei que o melhor personagem dos 7 livros é o Dobby. Mas tudo bem. E aí eu queria falar justamente sobre isso, de que às vezes a gente tá passando por um momento difícil e, cara, como uma leitura pode ser mágica, sabe? O quanto uma leitura pode resgatar algo dentro de nós que a gente esqueceu. Um momento de calmaria, de presença, de atenção, de você fazer aquilo mergulhando dentro daquele momento, porque é algo que te traz conforto. Então, acho que em meio a tantas coisas turbulentas que a gente vive, que a gente vivencia, eu acho que é importante a gente não se esquecer de como a leitura é capaz de nos resgatar. E Harry Potter me resgatou. E eu realmente me sinto um pouco estranha de falar isso, com tudo que a J.K. faz e financia hoje em dia, que é um movimento de violência, em que inclusive é completamente incoerente a tudo que ela pregou em Harry Potter, principalmente aqui principalmente no Relíquias da Morte, mas ali no Enigma do Príncipe também, sobre uma segregação que dialoga inclusive com o Holocausto. E ela, de certa maneira, propaga essa segregação hoje em dia com as falas dela, com os financiamentos que ela faz. Então é até meio irônico como uma mulher que foi capaz de colocar num livro desse uma simbologia do Holocausto em si, né, de
de supremacia branca, digamos assim, já dialogando com aquela questão dos bruxos puro sangue, que só eles prestavam e os outros eram mortos, como que essa mulher é capaz de pregar a segregação com pessoas trans, sabe? É meio que, será que isso saiu da mesma cabeça? Mas a gente tá falando de seres humanos e seres humanos, além de não serem perfeitos, muitos deles são escrotos. E fazem coisas terríveis, né? E ainda assim, eu preciso ser honesta com vocês e dizer que foi extremamente importante ler Harry Potter. Eu estou em um hiperfoco bizarro com Harry Potter, que meus amigos, meu marido e as pessoas ficam, Stephanie, pelo amor de Deus, para de falar de Harry Potter, parece que eu tenho, sei lá, 12 anos de volta. Porque eu estou relendo outra série, eu estou lendo Duna pela primeira vez, que eu sempre quis ler. Então eu tô nesse movimento de vou fazer tudo o que eu sempre quis fazer. Talvez eu releia Senhor dos Anéis também, que é minha trilogia favorita de todos os tempos. Vocês sabem que eu sou louca do Senhor dos Anéis. Enfim. Então eu tô nesse movimento de vou fazer o que eu quero fazer, ler leituras confortáveis, fazer coisas confortáveis, só que eu tô num hiperfoco imenso de Harry Potter. E aí todo mundo vê algo de Harry Potter, manda pra mim, fala pra mim, nananã, Stephanie, Harry Potter, que não sei o que. Sim, sou viciada. Parece que é a primeira vez que eu estou me deparando com esse mundo. E eu estou apaixonada. Inclusive, eu preciso mencionar pra vocês que minha trilogia, meu trio favorito de Harry Potter mudou. Sim. O primeiro livro favorito continua sendo o melhor, que é o Cálice de Fogo. Não tem pra ninguém, gente. Tem Cedrico Diggory, Edward Cullen. Não tem pra ninguém. Eu amo Cálice de Fogo. Só que meu segundo favorito antes era... Ai, tá deitadinha aqui, ó. A Câmara Secreta. Era meu favorito. Ainda é. Só que ele passou pro terceiro favorito, porque, gente, o que é... E como é que a Stephanie, de não sei quanto... No ano que esse livro foi lançado, eu não lembro quantos eu tinha. Mas o que a Stephanie tinha na cabeça quando não favoritou isso aqui, ó? O Enigma do Príncipe. Eu não sei. É simplesmente o maioral. Não é o maioral porque tem o Cálice de Fogo. Mas se não tivesse o Cálice de Fogo, seria o melhor. Gente, que livro bom. Meu Deus, eu passei comendo o livro de tão bom. Eu amei essa releitura. Gostei também de o Relíquias da Morte, gostei de reler. Mas, gente, o Enigma do Príncipe despertou em mim um envolvimento que parecia que eu não tinha outra coisa para fazer da minha vida que não ler Harry Potter. E realmente eu não tinha. Mas digo que até o sofrimento foi para segundo plano porque eu tinha que ler Harry Potter. Então esse livro aqui foi extremamente necessário na minha vida. E ele se tornou meu segundo favorito da saga. Qual que é, gente, de vocês? E por que é o Cálice de Fogo? Qual que é os que vocês mais gostam? Então o meu ficou Cálice, Enigma e a Câmara Secreta. Eu amo. Absolutamente amo. Amo, 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 amo. E eu descobri que minhas partes favoritas de Harry Potter era que eles passavam fora de Hogwarts. Faz sentido isso? Porque eu achei tão gostosinho aquele movimento de mistério, de vamos descobrir o que o Voldemort tá aprontando, o que são as Horcruxes, o que são as relíquias e que, sabe, tudo isso foi tão... Aí que as relíquias surgem aqui. Mas tudo isso foi tão gostosinho. Que eu fiquei totalmente obcecada. E eu estou apaixonada, tô no hiperfoco, eu tô reassistindo os filmes. Às vezes eu pego esse aqui ainda... Por que eu tô segurando esse? Porque esse ainda tá no braço do meu sofá. Então, às vezes, eu tô lendo Duna, olha o nível, tô lendo Duna, que aliás tá muito legal, eu abro e releio. Por exemplo, vamos abrir agora. O que tá aqui, ó? Não sei. Ai, gente, essa parte é fogo. Eles estão indo visitar o pai da Luna. Ai, essa cena é forte, né? Aí, às vezes, eu faço isso, sabia? Eu pego o livro, eu abro, o que está acontecendo aqui? Ó, tá falando do medalhão.
Aí às vezes eu fico assim, brisando, ai que legal, enfim. Eu sei que é polêmico reler Harry Potter, eu sei que é ainda mais polêmico falar sobre Harry Potter no YouTube, por conta do ser humano que o escreveu, que infelizmente não foi a Emma Watson, mas poderia. Mas eu precisava falar como a mensagem e a simbologia de a gente tentar resgatar coisas que nos fazem bem em meio ao caos, que às vezes a gente tá tão dentro do caos, e isso também de certa maneira dialoga com Harry Potter, né, e inclusive com a vivência do próprio Dumbledore e tudo que aconteceu na vida dele, que a gente tá tão mergulhado naquele caos que faz com que a gente se esqueça de princípios que nós já sabemos. E o Dumbledore, no final desse livro, quando vai conversar com o Harry e falar sobre como ele destruiu o anel e do Salazar Sonserina, e ele fala assim, que ele sabia que ele não deveria ter colocado aquele anel no dedo, mas de certa maneira ele precisou fazer aquilo, né, que numa tentativa e tudo mais. Isso dialoga muito com isso, de quando a gente sabe de coisas, mas a gente se esquece, porque o caos, o desespero, o medo, ele tá tão forte na nossa vida, que acaba nos cegando. Então não é que você deixou de ter aquele conhecimento, de ter aquela noção, mas você tá com a mente tão deturpada e cheia de nuvens, que parece que você não consegue raciocinar coisas básicas. E então, é com essa mensagem que eu queria produzir esse vídeo de resgate, de coisas importantes, de momentos de calmaria, de momentos de conforto. A gente fala muito hoje em dia sobre sair da zona de conforto e fazer coisas que nem sempre são agradáveis, mas eu acho que a gente tem falado pouco sobre o quão importante é fazer coisas agradáveis. E eu não falo no sentido de sermos acomodados. Eu não falo no sentido de a gente ficar estacionado sem tentar algum tipo de movimentação, mas sim uma tentativa de a gente nos mimar, de ter momentos de carinho com a gente. Minha psicóloga falou muito comigo sobre me tratar como um grande Tamagotchi, acho que é o nome, que é aquele bichinho virtual, quando eu saí do hospital devido ao acidente. Então é essa questão de, será que nós estamos acomodados ou a gente está apenas nos tratando com carinho? Às vezes, a gente precisa desse momento de ter um momento no dia que a gente nos trate com amor e carinho. Então, um banho mais tranquilo, sem pressa, um momento que a gente sai um pouco de casa e simplesmente olha para o céu e respira. Será que isso é estar acomodado? Ou a gente se esqueceu de fazer essas coisas devido à rapidez da tecnologia? Porque com a velocidade da tecnologia, do feed, que a gente vai passa, e quando vê, passa horas, e o nosso cérebro só tá cansado, sem estar se sentindo bem de fato, a gente acabe achando que nós estamos descansando, e a gente não tá. Talvez a gente esteja descansando quando a gente efetivamente esteja fazendo algo que a gente goste, simplesmente por fazer, sem o celular na mão, sem aquela obrigação de responder logo alguma mensagem, de ver quais são as atualizações do feed, etc. Não sei, eu tenho trazido muito essas questões para minha vida, sabe? Coisas que me fazem bem e não coisas que eu acho que eu preciso fazer. Então, claro que eu tô num momento de recuperação, então eu tenho tido mais tempo. Porém, todavia, entretanto, eu quero manter isso na minha vida, nem que seja com coisas pequenas. Priorizar o meu sono acima de todas as coisas e priorizar momentos como esse, em que ao invés de eu ir pra cama pra dormir e ficar rolando o feed por, sei lá, 1 hora, eu vou pegar um livro que eu goste e vou ler até pegar no sono.
Eu acho que é esse tipo de coisa que eu quero fazer. E Harry Potter me fez lembrar muito disso. Claro que o acidente foi primordial, porque eu achei que eu... Enfim, muitas coisas eu achei. Então, o acidente também me proporcionou isso de mas ler Harry Potter foi primordial e resgatar esse sentimento bom de estar envolvida com algo que efetivamente me faz bem. Enfim, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar a respeito. Eu não sei se Harry Potter traz esses sentimentos para vocês, mas seja lá qual for o livro, eu acho que vale a pena a leitura. Igual eu disse pra vocês, eu estou lendo Duna agora, que foi algo que eu sempre quis ler, mas eu tinha certa resistência por conta do tamanho do livro. Olha a brisa. Eu tava achando que eu tava numa época que eu achava, eu não posso ler livros muito grandes porque eu vou demorar pra ler e eu tenho que ler uma quantidade razoável por ano, porque, sei lá, caraminholas na cabeça, Potter. E não, eu simplesmente tenho que ler coisas que eu quero ler. Então... Eu comecei a ler Duna, tô na metade do primeiro. Eu acho que eu só vou ler a primeira trilogia, não sei ainda, estou gostando. E eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar? Acho que sim. Enfim, não sei quando eu vou postar esse vídeo. Eu só, de certa maneira, já gostaria de agradecer por terem assistido. Eu espero que minha mensagem tenha ficado pra gente resgatar coisas que nós amamos e coisas que nos fazem bem. E eu acho que é isso. Gente, obrigada por assistir. E eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.